Está ciente dos recentes e surpreendentes acontecimentos que estão ocorrendo dentro do catolicismo? Algumas pessoas ficaram contrariadas quando Sua Santidade abordou esses acontecimentos. Até mesmo alguns seguidores devotos expressaram surpresa quando o Papa Francisco ofereceu sua bondade, como se esperassem um julgamento severo em vez de um gesto compassivo. No entanto, vamos parar para refletir sobre condenar as pessoas, sem levar em conta sua perspectiva. Dificilmente se encaixa nos ensinamentos da santidade, né? Além disso, lembremos de sua declaração sobre um inferno vazio. O Papa Francisco, conhecido por sua postura progressista, gerou uma grande controvérsia entre os católicos com seus comentários recentes sobre a Bíblia e a representação de Jesus. Suas interpretações pouco ortodoxas têm gerado intensos debates e levantado questionamentos sobre a trajetória da teologia católica. É pedido que proteja, por meio da lei, a imagem e semelhança que Deus plasmou em cada vida humana. O filme aprofunda a polêmica postura do Papa, examinando seu possível impacto na Igreja e as diversas respostas que gerou tanto entre seus defensores quanto entre seus detratores. Acompanhe-nos para explorar o intrigante e polêmico âmbito da interpretação papal da Bíblia e descobrir suas implicações para os fiéis. Quando o cardeal Jorge Mário Bergoglio ascendeu ao papado como Papa Francisco em 2013, a Igreja Católica passou por uma transformação significativa. Sua escolha marcou um momento histórico ao se tornar o primeiro Papa jesuíta e o primeiro vindo da América. Desde o início, sua ascensão ao papado se afastou da tradição. Francisco rapidamente ganhou reconhecimento como líder com uma visão distinta da Igreja. 1. A abordagem única de seu papel evitou muitos dos privilégios habituais associados ao seu cargo, optando em vez disso por residir na casa de hóspedes do Vaticano e adotar um traje simples. Conhecido por sua humildade, modéstia e compromisso com a justiça social, ele demonstrou uma profunda dedicação à Igreja, priorizando as necessidades dos marginalizados e oprimidos. Ao longo de seu mandato como Papa, o Papa Francisco tem se concentrado constantemente em abordar questões urgentes como a compaixão. Promove um ethos eclesiástico centrado na compaixão e na aceitação de pessoas de diversas origens, independentemente de sua procedência ou situação. Esse espírito de abertura é evidente em seus esforços para fomentar o diálogo e a colaboração com diversas comunidades religiosas, enquadrando esses desafios no contexto da justiça social e destacando o impacto desproporcional da degradação ambiental sobre os marginalizados. Este documento fundamental não só consagrou Francisco como líder mundial em questões ambientais, mas também destacou sua disposição para enfrentar os desafios contemporâneos de forma direta. O Papa Francisco é reconhecido como um reformador por sua postura proativa ao abordar alguns dos problemas mais urgentes da Igreja, tomando medidas decisivas para combater os abusos sexuais do clero. O Papa Francisco mudou a lei católica para estabelecer penas mais claras para os abusos sexuais de menores por parte de sacerdotes, aumentar a transparência nas finanças do Vaticano e descentralizar o poder dentro da Igreja. Embora sua agenda reformista tenha obtido o apoio de muitos católicos ansiosos para modernizar e rejuvenescer a instituição, ele também enfrentou a oposição dos tradicionalistas. Além disso, os esforços reformistas de Francisco vão além das questões administrativas e abrangem a doutrina e a teologia, em particular, sua interpretação da Bíblia. Suas declarações pouco convencionais sobre as Escrituras e os ensinamentos de Jesus geraram debate e preocupação entre os tradicionalistas, que temem se desviar da doutrina eclesiástica estabelecida e criar confusão entre os fiéis. Apesar das críticas, o Papa Francisco continua a suscitar a admiração de numerosos católicos, que apreciam sua abordagem compassiva e seu compromisso inabalável com a justiça social. Sua humildade, bondade e abordagem proativa ao enfrentar os desafios mundiais também lhe renderam o carinho dos não-católicos, transcendendo as fronteiras religiosas e conquistando uma ampla popularidade. As declarações controversas do Papa sobre a Bíblia e as perspectivas do Papa Francisco sobre a interpretação bíblica geraram uma grande polêmica, ao se afastar da doutrina católica convencional em várias questões fundamentais. Historicamente, a Igreja defendeu a crença na inspiração divina da Bíblia. No entanto, Francisco enfatiza a dimensão humana da Bíblia, defendendo sua compreensão no contexto da pesquisa contemporânea e das experiências vividas. Em um diálogo de 2016 com a publicação italiana La Repubblica,
Francisco alertou sobre o perigo de tratar a Bíblia como um mero relato histórico ou jornalístico. Pedindo uma compreensão mais sutil, questionou a leitura literal dos relatos da criação do Gênesis, interpretando-os como contos alegóricos que transmitem profundas ideias espirituais sobre a relação entre Deus e a humanidade. Da mesma forma, em 2017, Francisco propôs que a história de Jesus multiplicando os pães e os peixes poderia simbolizar o compartilhamento comunitário mais do que um milagre literal, enfatizando a importância de interpretar as Escrituras de uma maneira relevante para os cristãos modernos. Ele destaca a necessidade de interpretações que ressoem com os crentes de hoje, defendendo abordagens que se ajustem às sensibilidades contemporâneas. No entanto, essas opiniões provocaram a reação de católicos conservadores e defensores do literalismo bíblico. Acusam Francisco de minar a autoridade da Bíblia e os ensinamentos tradicionais da Igreja, alegando que sua abordagem prioriza os valores seculares em detrimento da ortodoxia doutrinária. Apesar das críticas, Francisco se mantém firme em seu apelo por uma leitura contextualizada das Escrituras que aborde as necessidades e realidades dos fiéis de hoje. O cardeal Raymond Burke, um destacado conservador crítico do Papa Francisco, alerta que a interpretação que o Papa faz da Bíblia pode induzir os crentes ao erro. Ele sustenta que a Igreja deve se ater ao significado literal da Bíblia, especialmente no que diz respeito a questões de fé e moralidade. Alguns especialistas conservadores vão além e acusam Francisco de se desviar das crenças católicas fundamentais e de cometer heresia ou apostasia. Citam a afirmação do Concílio Vaticano II sobre a infalibilidade da Bíblia e afirmam que as declarações do Papa contradizem essa doutrina fundamental. Pelo contrário, os apoiadores de Francisco argumentam que sua abordagem da interpretação bíblica está alinhada com a longa tradição acadêmica católica. Destacam o reconhecimento por parte da Igreja de diversos gêneros literários na Bíblia, como a poesia, as parábolas e as metáforas, sublinhando que a interpretação literal não é o único método de compreensão. Além disso, afirmam que a ênfase de Francisco nos ensinamentos morais e espirituais da Bíblia reflete a prática católica estabelecida. Ao instar os católicos a encarnar os valores evangélicos em seu dia a dia, em vez de se limitar a concordar com as doutrinas, Francisco defende uma expressão mais autêntica e transformadora da perspectiva de Francisco sobre o Jesus histórico. Um aspecto intrigante da interpretação bíblica do Papa Francisco é sua ênfase na humanidade de Jesus e sua profunda preocupação com os marginalizados. Francisco retrata Jesus não como uma divindade distante, mas como uma figura próxima, intimamente familiarizada com as lutas das pessoas comuns. Esse enfoque é evidente nas frequentes referências dos papas ao ministério de Jesus entre os pobres, os doentes e os marginalizados. Na sua exortação apostólica de 2018, Gaudete et Exsultate, Francisco destacou que a vida e a morte sacrificial de Jesus na cruz exemplificam a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Ele destacou que Jesus demonstrou o amor de Deus sacrificando-se na cruz, sem se importar com seu próprio bem-estar. Segundo Francisco, a compaixão de Jesus pelos pobres serve como um poderoso exemplo para os cristãos de hoje, ilustrando a importância de cuidar dos menos afortunados e defender a justiça social. Na sua exortação apostólica de 2013, Evangelii Gaudium, Francisco reiterou o lugar especial que os pobres ocupam no coração de Deus e pediu uma igreja solidária com os economicamente desfavorecidos, encapsulado em seu apelo: uma igreja pobre para os pobres. Através de seu ênfase na humanidade de Jesus e sua preocupação pelos marginalizados, o Papa Francisco desafia os crentes a encarnar esses valores em suas vidas e a priorizar a compaixão e a solidariedade com os marginalizados, ecoando os ensinamentos do próprio Jesus. Essa ênfase na humanidade de Jesus e sua compaixão pelos pobres diverge da percepção católica tradicional do cristianismo. Ao longo da história, a Igreja tem sustentado que Jesus é de natureza divina e o tem representado na arte, na literatura e nas práticas litúrgicas como exaltado, poderoso e glorioso. Tipicamente representado como uma figura régia sentada em um trono no céu, cercado de anjos e santos, Jesus tem sido venerado como um monarca divino,
O enfoque de Francisco destaca a empatia e compreensão de Jesus em relação à difícil situação dos empobrecidos e aflitos. Através dessa lente, Jesus não é retratado como uma divindade distante e inacessível, sim como um companheiro compassivo que se identifica com o sofrimento humano. Essa perspectiva introduzida por Francisco desafia a teologia e a cristologia católicas convencionais. Redefinir a percepção da identidade e do propósito de Jesus. Alguns católicos conservadores expressam reservas sobre o ênfase de Francisco na humanidade de Jesus, temendo que isso possa diminuir sua divindade e contrariar as doutrinas fundamentais da Igreja sobre a encarnação e a Trindade. Teme-se que o fato de Francisco se concentrar na preocupação de Jesus pelos pobres possa obscurecer sua condição eterna de Filho de Deus, potencialmente reduzindo-o ao papel de ativista social ou exemplo moral. No entanto, os apoiadores de Francisco afirmam que seu enfoque se baseia tanto nas Escrituras quanto na tradição. Destacam que os evangelhos descrevem Jesus como plenamente humano e divino, e sublinham sua profunda preocupação com o bem-estar dos marginalizados. Esses defensores veem os ensinamentos de Francisco como uma medida corretiva contra uma compreensão excessivamente abstrata e espiritual da cristologia, que às vezes tem negligenciado os aspectos concretos da vida e do ministério de Jesus. Além disso, eles afirmam que o ênfase de Francisco na humanidade de Jesus tem implicações significativas para a doutrina e a prática social católica. Ao sublinhar a solidariedade de Jesus com os pobres e marginalizados, Francisco insta os católicos a reconhecerem Cristo naqueles que sofrem e a lutarem por uma sociedade mais justa e compassiva. Sob essa perspectiva, os ensinamentos de Francisco servem como um convincente chamado à ação, instando os cristãos a emular o amor e a compaixão exemplificados por Jesus em seu dia a dia. Para entender as declarações do Papa Francisco sobre a Bíblia, é crucial contextualizá-las no panorama mais amplo da erudição bíblica católica, especialmente na era pós-Concílio Vaticano II. Entre 1962 e 1965, o Concílio Vaticano II marcou uma mudança significativa na abordagem da Igreja sobre a interpretação bíblica, iniciando uma era caracterizada por uma nova abertura a métodos inovadores de estudo bíblico. Entre os avanços mais notáveis na erudição bíblica católica após o Concílio Vaticano II está o crescente uso de metodologias histórico-críticas. Essas metodologias pretendem esclarecer a Bíblia dentro de seu contexto histórico e cultural, utilizando técnicas como a crítica textual, a crítica da forma e a crítica da redação para analisar a composição e o significado dos textos. Historicamente, a Igreja tem considerado esses métodos com cautela, temendo que pudessem minar a autoridade divina da Bíblia. No entanto, o Concílio Vaticano II incentivou os estudiosos católicos a integrar judiciosamente essas metodologias em seus estudos, sem deixar de ser fiéis aos ensinamentos da Igreja. O documento conciliar sobre a revelação divina, o Verbum, sublinhou a importância de examinar os autores humanos e os contextos históricos da Bíblia, afirmando ao mesmo tempo a autoria última de Deus. Esse enfoque equilibrado pretendia harmonizar as últimas pesquisas com a crença tradicional da Igreja na inspiração divina da Bíblia. Sob essa perspectiva, as observações do Papa Francisco sobre a Bíblia podem ser interpretadas como parte de uma tendência mais ampla dentro da erudição bíblica católica em direção a uma compreensão mais sutil das Escrituras. Compromisso mais profundo com seu contexto histórico, ao sublinhar a dimensão humana do texto bíblico e defender uma interpretação contextual, Francisco se alinha com a trajetória estabelecida pelo Concílio Vaticano II. Suas observações refletem o compromisso de construir pontes entre a erudição moderna e os princípios teológicos tradicionais, promovendo assim uma leitura mais rica e informada da Bíblia. Com seu apoio a uma abordagem multifacetada da exegese bíblica, o Papa Francisco encoraja os católicos a aprenderem as complexidades das Escrituras sem deixar de ser firmes em sua fé. Ao reconhecer os contextos históricos e culturais em que a Bíblia foi composta, Francisco convida os crentes a explorar as profundas verdades que seus relatos encerram com mais profundidade e discernimento. Assim, suas contribuições para o discurso sobre a interpretação bíblica ajudam na contínua evolução da erudição bíblica católica, reafirmando a dedicação da Igreja a um compromisso dinâmico com as Escrituras no mundo contemporâneo.
A aplicação de metodologias histórico-críticas no estudo da Bíblia entre os católicos passou por profundas mudanças nas décadas seguintes ao Concílio Vaticano II. Os estudiosos têm se esforçado para contextualizar a Bíblia nos antigos cenários greco-romanos e do Oriente Próximo, estabelecendo comparações com outras religiões e obras literárias antigas para extrair ideias e paralelismos. Eles aprofundaram na intrincada dinâmica da tradição oral, nos processos editoriais e na canonização que moldaram a composição e a transmissão da Bíblia. No entanto, a adoção de abordagens histórico-críticas às vezes gerou tensões dentro da Igreja entre tradicionalistas e reformistas. As preocupações dos conservadores giram em torno da possível diminuição da importância da Bíblia, temendo que tais metodologias possam reduzi-la a um artefato puramente humano, diminuindo assim sua autoridade e inspiração divinas. Alertam contra um ênfase excessivo no contexto histórico e cultural da Bíblia, avisando que isso poderia gerar relativismo e subjetividade, minando assim as certezas doutrinárias. Por outro lado, os progressistas afirmam que as metodologias histórico-críticas oferecem perspectivas valiosas para entender mais profundamente a Bíblia e sua mensagem. Eles afirmam que situar o texto em seu ambiente original facilita uma compreensão mais sutil de seu significado espiritual e moral duradouro, ao mesmo tempo em que reconhece os defeitos e preconceitos inerentes que refletem a sociedade e a história humanas. As tensões em torno do uso de métodos histórico-críticos na Igreja se exemplificam na recepção da Declaração de 2002 da Comissão Bíblica Pontifícia sobre a interpretação da Bíblia na Igreja. Embora afirme a importância das metodologias histórico-críticas, o documento também sublinha a necessidade de interpretar a Bíblia através de uma lente espiritual enraizada na tradição viva da Igreja e na sabedoria coletiva dos fiéis, o que destaca o debate em curso nos círculos católicos sobre o equilíbrio adequado entre a pesquisa histórica e a fidelidade doutrinária na interpretação bíblica. Comparação com outros líderes cristãos. As comparações entre o Papa Francisco e outros líderes cristãos surgiram devido ao seu enfoque na interpretação da Bíblia e seu ênfase na humanidade de Jesus. Embora suas perspectivas sejam distintas, elas também se alinham com correntes mais amplas da teologia contemporânea e da erudição bíblica. Em particular, podem-se estabelecer paralelismos com as perspectivas dos protestantes tradicionais, especialmente aqueles influenciados pelas tradições teológicas liberais e progressistas. Muitos líderes e intelectuais protestantes têm defendido há muito tempo uma interpretação das Escrituras centrada no ser humano. Afirmam que a Bíblia reflete os contextos históricos e culturais de seus autores. Defendem que se deve abordar a Bíblia através da lente das preocupações éticas e sociais contemporâneas, como a justiça, a equidade e a proteção do meio ambiente. Nesse sentido, o ponto de vista do Papa Francisco sobre as Escrituras coincide com o de muitos protestantes tradicionais que veem a Bíblia como um texto dinâmico e relevante, que aborda os desafios contemporâneos. No entanto, alguns protestantes evangélicos, em particular aqueles que adotam uma interpretação mais conservadora ou fundamentalista da Bíblia, expressaram críticas e apreensão em relação aos pontos de vista do Papa Francisco. Muitos evangélicos se agarram firmemente à crença de que a Bíblia é de autoria divina e infalível e defendem sua interpretação literal como a única guia para a fé e a conduta. No entanto, mesmo dentro dos círculos evangélicos, está surgindo um crescente contingente de vozes moderadas e progressistas que defendem o uso de métodos histórico-críticos e a interpretação contextual da Bíblia. Líderes como Jim Wallace e Tony Campolo exemplificam essa tendência, buscando um equilíbrio entre as convicções evangélicas e o compromisso com a justiça social. 1. Compreensão sutil da interpretação bíblica. Essa inclinação reflete a abordagem de Francisco e ressoa em certas facções protestantes tradicionais. O método de interpretação bíblica de Francisco compartilha semelhanças não apenas com líderes protestantes selecionados, mas também com correntes mais amplas da teologia moderna e da erudição bíblica. Nas últimas décadas, as leituras contextuais e libertadoras da Bíblia ganharam força, desafiando a percepção das Escrituras como antiquadas e ambíguas. Estudiosos como Gustavo Gutierrez e Elizabeth Schussler Fiorenza defendem que a Bíblia deve ser considerada um texto dinâmico e relevante que aborda diretamente as lutas e aspirações da humanidade.
Nesse sentido, a abordagem de Francisco coincide com a dos teólogos e estudiosos contemporâneos, que ressaltam a natureza viva das Escrituras e sua relevância para os problemas atuais. Os católicos reagiram de várias formas às declarações do Papa Francisco sobre a Bíblia e a humanidade de Jesus. Alguns elogiaram sua abordagem como um afastamento da tradição, enquanto outros expressaram preocupação com uma possível divergência da doutrina católica. Apesar dos desafios, a visão de Francisco sobre a Bíblia está remodelando as crenças dos católicos. Alguns elogiaram sua abordagem como um refrescante afastamento da tradição, enquanto outros expressaram sua preocupação, ou até mesmo sua apreensão diante do que percebem como uma divergência da doutrina católica estabelecida. Apesar desses desafios, é evidente que a perspectiva de Francisco sobre a Bíblia já está remodelando as crenças e práticas dos católicos, especialmente entre os mais jovens. A defesa que o Papa Francisco faz da bondade, da inclusão e da justiça social tem sido uma fonte de inspiração para muitos jovens. A defesa que o Papa Francisco faz da bondade, da inclusão e da justiça social tem sido uma fonte de inspiração para muitos jovens. Eles o veem como um modelo a ser seguido para encarnar sua fé de uma maneira mais autêntica e comprometida, desejosos de adotar interpretações da Bíblia que transcendam os marcos doutrinários convencionais e ressoem mais de perto com suas próprias experiências e preocupações. Eles buscam ativamente abordagens inovadoras para entender as Escrituras. Ao aplicar os ensinamentos da Bíblia a desafios contemporâneos como a pobreza, a injustiça e a degradação ambiental, os católicos podem redescobrir um sentido de finalidade e urgência ao abordar esses problemas urgentes com compaixão e convicção. Fundamentando sua fé nas realidades da época atual, eles podem encontrar uma motivação renovada para enfrentar esses formidáveis desafios com empatia e determinação. Dentro da Igreja Católica, o Papa ocupa tradicionalmente uma posição primordial como mestre preeminente e guardião da fé, investido da autoridade para interpretar as Escrituras e arbitrar disputas doutrinárias. No entanto, a abordagem interpretativa de Francisco, que enfatiza a importância de contextualizar os trechos bíblicos em seu ambiente histórico e cultural, tem suscitado um escrutínio sobre as limitações da autoridade papal. Alguns conservadores afirmam que a defesa de Francisco de um método de interpretação bíblica mais aberto e dialogante representa uma abdicação de seu papel como principal mestre da Igreja. Eles afirmam que essa abordagem gera incerteza doutrinária e se desvia perigosamente das normas eclesiásticas tradicionais, colocando assim em risco a autoridade docente da Igreja e precipitando uma fragmentação das crenças e práticas católicas. A controvérsia em torno da interpretação de Francisco da Bíblia destaca mudanças mais amplas no discurso teológico e governança eclesiástica do catolicismo contemporâneo. Seu ênfase na análise contextual e o compromisso com a erudição histórica refletem um afastamento da rígida ortodoxia doutrinária em direção a uma compreensão mais matizada e inclusiva das Escrituras. Embora a abordagem de Francisco ressoe entre os defensores de um cristianismo progressista e socialmente comprometido, ela apresenta desafios para as facções conservadoras que estão entrincheiradas e receiam se afastar dos marcos teológicos estabelecidos. A polarização dentro da Igreja Católica em torno dos métodos interpretativos de Francisco destaca divisões ideológicas mais profundas sobre a identidade e a missão da Igreja no mundo moderno. À medida que a Igreja enfrenta a evolução das normas sociais e as mudanças culturais, os debates sobre a interpretação das Escrituras e o exercício da autoridade papal servem como pontos de ignição para discussões mais amplas sobre a relevância e adaptabilidade da Igreja na sociedade contemporânea. No final das contas, a resolução desses conflitos vai, de maneira significativa e complexa, determinar a trajetória da teologia e da prática católicas nos anos que virão. De forma abrangente,